feliz em falar com o amigo Luiz Humberto Vilvoc, engenheiro agrônomo, coordenador do Celeiro Agro Hub no Tecnopuc, também foi consultor da diretoria da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Para ter esta visão do que lhe chega, quero muito lhe ouvir em termos de experiência e relacionamento com este setor. O que lhe chega neste momento e como enxerga este clamor que está vindo do campo. Luiz Vilvoc, bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Orestes. Me escutam bem? Sim. Não? Sim, bom dia. Estamos escutando bem? Tá, sim. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Mix, especialmente vendo essas duas grandes âncoras, as grandes vozes do rádio aqui, especialmente, né, te escutando, Sabrina, aqui, uma alegria muito grande. Sim, a situação ela é bastante dramática do ponto de vista do volume de impacto que essa tragédia climática nos provocou, e eu me lembro muito bem, eu estava no estúdio com Orestes no dia 2 de maio, se não me engano, quando fui um dos últimos a passar ali pela BR, depois ficou tudo fechado, né? Ficamos ilhados, né, Orestes? A gente não imaginava naquele momento o tamanho da dimensão que ia ocorrer, né? Sabíamos já o que estava acontecendo no Vale do Taquari, mas não tinha chegado ainda na Grande Porto Alegre. Evidentemente que os números são assustadores do ponto de vista da quantidade de municípios, terras, propriedades, produtores, né? Esse relatório que tu citas, estou até com ele aberto aqui para buscar alguns dados mais concretos, né, do que a Emater levantou no estado inteiro. Isso tem que nos trazer aí, Sabrina e Orestes, algumas lições, né? Evidentemente que a gente, ao olhar o volume do impacto que isso gerou, não há medida suficiente para poder sanar todo esse, né, a avalanche que foi, né, essa enchente histórica que nós tivemos, né, depois de 80 e poucos anos de diferença. Mas o que mais nos preocupa é que a aceleração dessas mudanças climáticas nos colocam um desafio que é a certeza de que não vamos levar mais 80 anos para ver uma situação semelhante. Então, disso, né, e aí vem um pouco da tua pergunta, Sabrina, nós precisamos estar desenvolvendo medidas para mitigar os efeitos e, ao mesmo tempo, para evitarmos os danos, né, ou a maior parte dos danos possíveis com esse processo. Então, nós estamos aqui com vários fóruns de discussão técnica dentro do governo do estado, junto do Sindicato dos Engenheiros, do qual eu sou diretor metropolitano também. Nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre o que fazer diante deste problema gigantesco que nós vamos ter. E vou te dar mais um dado que para mim é o que mais me assusta particularmente. Toda a agricultura ela é baseada, e agora ontem foi anunciado o Plano Safra, né, da próxima safra, ela está sempre alavancada com a questão do seguro agrícola, né? Quando a gente olha uma situação como o Rio Grande do Sul, que nas últimas, 10 safras nós tivemos 7 com problema, né, antes de seca extrema e agora com essa enxurrada, os custos de proteção aos produtores, ao volume de recursos que são necessários para a formulação das lavouras, vai ser estratosférico, né? A própria antecipação de recursos, né, que se chama de operações de barter, ou seja, eu te dou semente e adubo em troca da produção futura, vai ter um valor extremamente grande daqui para frente, ou cada vez mais restrito para poucos produtores. E desta forma, né, a gente vem trabalhando aí com um conceito que alguns produtores já mais tecnificados, de maior monta, a gente chama de seguros paramétricos. O que são seguros paramétricos? São seguros agrícolas que estão baseados em dados objetivos colhidos na lavoura ao longo do seu desenvolvimento, né? E para isso, e a gente vem discutindo isso lá no Poder RS, né, Orestes, toda semana, né, nos meus drops de inovação,
existe uma série de tecnologias que estão sendo oferecidas, mas que obviamente tem um custo, não só o custo em si da tecnologia, mas sobretudo o custo de saber utilizá-la, né? Ou seja, há uma necessidade muito grande de capacitar os produtores e, ao mesmo tempo, existe um outro problema de infraestrutura, que é a conectividade. Ou seja, dentro do campo você vai ter que ter linhas de alta performance de transação de dados para que a gente possa estar acompanhando a evolução para e passo como ela acontece no seu dia a dia. Então, aquelas lavouras, aqueles produtores que tiverem esse tipo de equipamento e esse tipo de cuidado, eles certamente vão ter condições de facilitação de acesso a crédito muito maior do que outros. E aí você coloca um ponto aí fundamental, que é uma das preocupações muito grandes que nós temos, que é a questão dos chamados agricultores familiares, aqueles pequenos e médios produtores, né, clássicos aí que nós temos. O Rio Grande do Sul é pródigo nisso, ele nasce muito fortemente nos pequenos módulos rurais, nos pequenos produtores, né, o quanto eles estão preparados para assumir esse grande desafio de assimilar essa chamada agricultura de precisão, né, que já está disponível do ponto de vista, né, da tecnologia, do acesso à tecnologia, mas que está longe de ser disponível do ponto de vista do acesso a todos os produtores, né? Nós temos grandes manchas, digamos assim, escuras, não iluminadas, que é o termo que se usa, né, de acesso a essas tecnologias no campo. Então, não adianta eu ter o aparato tecnológico se eu não tenho condições de adotar esse aparato tecnológico. E para isso, a gente precisa criar linhas de financiamento, de investimento, que não basta mais só o pacote em si do adubo, da semente, do defensivo, mas todo esse aparato tecnológico que vai controlar e vai avaliar a evolução dessa lavoura, não só do ponto de vista do seu pleno desenvolvimento, mas do surgimento de doenças, de pragas, de perdas por lixiviação de solo, por necessidade de repente ter que iniciar um processo de irrigação, né, por pivô central, por gotejamento, dependendo do tipo de lavoura permanente ou lavoura temporária, né? Nós temos aí áreas muito interessantes da vitivinicultura, das produções de oliveiras, né, que são novas áreas de produção premium no Rio Grande do Sul, mas que precisam ter um acompanhamento tecnológico muito alto, né, muito elevado, para que a gente possa, de um lado, garantir produtividade e, de outro, garantir acesso a recursos dos quais os agentes financeiros vão querer as suas garantias de retomada desse recurso emprestado. Então, é muito complexo, e desculpe a minha resposta, mas longa, mas é muito complexo você trabalhar e que o cidadão urbano entenda que, diferente de uma atividade empresarial, uma cidade que também tem seus riscos, várias pessoas tiveram os seus estabelecimentos alagados e com prejuízos muito significativos. Você está trabalhando com a produção agropecuária, seja a produção de animais, seja a produção de vegetais, mesmo florestas, há uma condição de céu aberto, né, onde você não domina as condições de temperatura, pressão, precipitação ou seca, né? Então é um jogo para heróis, eu diria. Foi exatamente para termos esse olhar amplo e por isso a gente quis mesmo que pudesse ter essa extensão da sua resposta, porque acho que fez um panorama que deixa bastante claro para quem não é deste ambiente do campo, para os nossos ouvintes urbanos compreenderem bem, porque nós estamos aqui na ponta, nós recebemos o que produz o campo, nós pagamos mais ou menos dependendo do sucesso que tem toda esta área. O nosso estado arrecada e entrega em serviços dependendo de como a agricultura vai no nosso estado. Então é importante que aqui a gente, na cidade, entenda a relevância e a complexidade dessas pontas. Agora,
quando a gente fala em sustentabilidade e olha programas e iniciativas interessantes, desde energia solar no campo, como já se tem, até o acompanhamento das lavouras por drone, né, em que os drones vão, ao invés de ter um avião passando e largando veneno por uma área gigantesca, tem uma série de implicações. Já tivemos até pesquisas relacionadas à saúde mental em função dos venenos jogados no campo, que já não se precisa mais ser assim. O drone vai acompanhando, vê pontualmente quais são os pés de uma vegetação X que precisa de tratamento e lança um remédio exatamente para aquela planta. Isso já é específico, essa agricultura com precisão baseada em dados. Mas nós sabemos que a tecnologia e o mundo, ele avança em diferentes pontos, né? Em alguns lugares nós ainda estamos na década de 90, estamos no século passado, no milênio passado. Em outros, nós estamos para frente, né? Olhando para o futuro. E é difícil que se tenha isso de modo homogêneo. E daí, quando passamos por esse panorama, e aqui eu acho que fica bem evidente que quando se fala hoje em tecnologia, nós já não estamos mais falando só da grande empresa, do grande empresário, né, do macro, mas sim da agricultura familiar, que possa ter acessibilidade a essas tecnologias. Dá para se ter uma estimativa de em quanto tempo nós tenhamos um cenário um pouco mais próximo desse ideal, onde esse drone ou esse dado esteja não só acessível enquanto equipamento, mas com pessoas capacitadas no campo? Se trabalha com um horizonte assim hoje, em 10 anos, em 20 anos? Porque é urgente, Sabrina, né? Não, com certeza. E é urgente e super necessário. Eu diria o seguinte: tudo vai depender das condições de política pública que nós vamos exigir daqui para frente, né? Essa é uma área que a política pública ela é fundamental, né? Nós estávamos mesmo vendo aí todo esse levantamento que os produtores rurais aqui, vocacionados à produção de arroz, fizeram para evitar a importação, né, no caso equivocada, e que agora foi inclusive revista pelo governo federal, de importação de arroz, porque se mediu melhor a questão da quantidade de produção que nós temos e, sobretudo, a garantia de preço para sustentar a rentabilidade mínima desses produtores que estão sujeitos a todo esse risco associado no desenvolvimento da sua atividade produtiva. Um outro dado extremamente importante, nós precisamos, do ponto de vista aqui do governo do estado, a trabalhar fortemente com a recuperação e a manutenção de estruturas de extensão rural, como a Emater. A Emater é um órgão extremamente importante, né, que leva a esse pequeno produtor, né, essas tecnologias. E, finalmente, a questão das cooperativas. O Rio Grande do Sul ele é pródigo nas cooperativas, foi o estado pioneiro no desenvolvimento do cooperativismo e através desse associativismo a gente tem condições de levar essa tecnologia a o maior número de produtores possíveis nesse processo. Mas isso é uma cultura que tem que avançar entre organização de produtores, estou terminando, e a questão de políticas públicas, seja do estado, seja do governo federal. Vilvoc, vamos continuar esse papo no Poder RS de hoje, porque infelizmente nosso tempo no Jornal da Mix acabou. Não, o Orestes deixou assim para o final, que é só para chamar para o poder, tá? Mas eu quero dizer que a gente precisa voltar a falar, porque o professor Luiz Vilvoc fez um diário da pandemia, né, que trabalhamos juntos lá acompanhando Brothers in Arms, depois virou Brothers and Sisters in Arms, mas que foi um diário importante do legado dessa pandemia. E certamente a gente vai ter um legado da enchente. E é sobre isso que a gente vai ainda voltar a falar. O professor também contribuiu com o livro As Cidades do Futuro, que é algo que a gente precisa olhar com calma. Então teremos outros encontros certamente aqui no Jornal da Mix. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço aí a audiência de vocês e te felicito aí por essa grande voz aí voltando forte aí na rádio de todos os gaúchos. Obrigada. Um abraço. Antes de